No Evangelho de Mateus, seguindo a nossa exposição no Sermão do Monte, capítulo 6, agora alvo da nossa exposição nessa manhã, os versos 16 a 18. Mateus 6, versos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Seguindo a exposição, já foi feita a oração, vamos seguir aqui a nossa exposição. Nós, após considerarmos ao longo de 8 exposições o conteúdo da oração dominical, contida aí nos versos 9 a 13, seguindo o seu anexo, como assim chamamos, explicativo ali do verso 12, que são os versos 14 e 15. Agora nós chegamos à última parte daquele grupo de 3 ilustrações que o Senhor emprega lá no início do capítulo 6, para contrastar o tipo de justiça hipócrita dos fariseus com a verdadeira justiça que é requerida do seu povo, dos filhos de Deus, como cidadãos do reino dos céus. Então, no capítulo 6, verso 1, trazendo aí a nossa memória, Jesus introduz a questão dos exercícios de justiça, ou seja, como na prática devemos exercer a nossa fé. E ele vai dizer aí no versículo 1 do capítulo 6, que é o ponto onde ele traz o princípio geral: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, a partir daqui, o Senhor Jesus fala de 3 atos centrais da piedade judaica, que haviam sido distorcidos na prática daqueles homens, distorcido no sentido de que não mais era observado o coração, mas sim a sua própria autopromoção, a sua justiça própria. E aí no verso 2 nós temos as palavras do Senhor: quando, pois, jejuardes, deres esmola, no verso 5, quando orardes, e agora no verso 16, quando jejuardes. Então, essas 3 ilustrações que nós vemos aqui, cujo jejum é o último, o Senhor está, na verdade, corrigindo, se você reparar bem, aquilo que os escribas e fariseus haviam corrompido. Então, estabelecendo a forma correta como os seus discípulos devem exercer misericórdia, como ele usa ali o termo, dar esmola, nós vimos isso, como eles devem orar, como eles devem se portar ao exercerem essas coisas, e agora como eles devem jejuar. Então é isso que nós temos em nossa consideração nos versos que se seguem. Inicialmente no verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, ou a recompensa. Irmãos, esse texto trata sobre o jejum, respondendo a 3 questões que nós precisamos entender aqui, que são fundamentais para o nosso entendimento do assunto como cristãos, como filhos de Deus.
Primeira questão: o jejum é uma prática que o cristão pode observar? Se sim, é uma regra? A segunda questão: qual o princípio envolvido no jejum? E a terceira e última: como então deve ser feito? Então, partindo da primeira questão, ponto de partida já está aqui, né, diante de nós, nas palavras: quando jejuardes. Ao contrário de uma negativa, esse termo aí, quando jejuardes, né? Ao contrário de uma negativa que veta a prática do jejum, essas palavras indicam o reconhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo acerca do jejum como algo legítimo, que os discípulos podem fazer. Assim, precisamos observar aqui que essas palavras apontam para o fato de que quando o jejum fosse observado, fosse praticado pelos seus discípulos, ele deveria ser regulado de acordo com um princípio. De acordo com o princípio, e é justamente isso que Jesus está fazendo aqui, restabelecendo, tirando os excessos, tirando a má interpretação disso, colocada sobre o jejum. Então ele restabelece esse entendimento de forma a focar, a centrar na motivação correta no uso desse exercício e não eliminando da vida do seu povo. Portanto, segundo as próprias palavras do Senhor inicialmente, quando jejuardes, não há dúvida de que o jejum ele faz parte da nossa expressão cristã de piedade, de contrição. Nós vamos observar tudo isso aqui está embutido na ideia e no conceito de jejum bíblico. Vem carregado dessa ideia de contrição, adoração, confiança em Deus diante de calamidades, de situações difíceis, crises. E principalmente, nós vamos observar com relação aos pecados, em arrependimento, em busca de abandonar e se achegar a Deus em arrependimento. E é interessante observarmos isso, porque a partir do Antigo Testamento, nós podemos aprender com segurança que o jejum fora estabelecido pelo próprio Deus ao seu povo como um meio de levá-los a meditar na verdadeira necessidade que o homem tem e que supera todas as outras necessidades no tocante a essa vida, como comida e bebida, como nós temos visto aqui. E é interessante porque o jejum, ele normalmente está associado à privação desses elementos essenciais para a nossa vida. Então, irmãos, biblicamente falando, o jejum ele é a abstinência de todo tipo de alimentação e às vezes até mesmo de água, por um período de tempo, com o objetivo de afligir a alma e dedicar-se à oração, à comunhão com Deus, e por vezes como expressão de quebrantamento, tristeza e arrependimento do pecado diante de Deus. Então, as Escrituras estão repletas de registros onde o povo de Deus fizeram uso do jejum sob essa perspectiva. Então nós vamos aqui observar, e o texto que nós lemos hoje na leitura alternada, ele traz essa característica. Abra Salmo 35, verso 13, nós lemos ele. Salmo 35, 13 diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum e oração, e em oração reclinava sobre o peito. Esther, abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, Esther 4, 16. Veja o que é dito. Esse aqui é o contexto onde Esther fica sabendo do edito do rei, do massacre dos judeus. Então ela conclama esse jejum. Veja
verso 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e as minhas servas também, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Jonas, último texto aqui que nos traz essas referências associado ao que nós falamos de comida e bebida. Jonas 3, verso 7 e 8. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, como nós vimos aqui, e existem muitos outros textos que apontam nessa direção, o jejum carrega essa expressão física de quebrantamento, ao abster-se dessas coisas fundamentais para a vida, como comida e bebida, simbolizando a renúncia aos prazeres terrenos em uma busca pela benevolência, pela graça de Deus. Então ele incorpora o significado que nós vimos Davi falando no Salmo 35, de afligir a sua alma com o jejum, a alma se voltando para Deus, enquanto seu coração se arrepende, buscando perdão, provisão e libertação. Em determinados casos nós vamos observar isso também. Então, inicialmente, trazendo a fundamentação, quando o Senhor estabeleceu, o Senhor ele estabeleceu um dia no ano, lá no Antigo Testamento, que seria o dia da expiação, em que o seu povo afligiria a sua alma através do jejum, com o propósito de que eles meditassem naquilo que de fato corresponde à sua necessidade mais urgente, que é a remissão dos pecados, a purificação, a reconciliação, quando eles se rebelassem contra Deus. E nós vamos ver isso de forma recorrente nas Escrituras. Então, o fundamento está aí no livro de Levítico. Queria que os irmãos abrissem a Levítico 16, versos 29 a 34. Aqui nós vemos o Senhor estabelecendo isso e colocando o povo no Antigo Testamento, os judeus, a uma observância dessa realidade, um dia no ano. Veja, Levítico 16, 29. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez ao ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, fechando aqui essa questão introdutória acerca do jejum, ele servia a esse propósito, sendo uma vez ao ano obrigado aos judeus no Antigo Testamento, sobre essa perspectiva de expiação, apontando para a expiação. Mas ele também, isso é interessante observarmos aqui,
ele também foi apropriado em muitos outros momentos na vida e na condução do povo no Antigo Testamento, em momentos de crises, como nós vimos ali em Esther, né? Momentos de calamidades, momentos de luto, e momentos onde o povo havia se corrompido, e eles, em certo momento, o profeta ou alguém da parte de Deus fala, comove-lhes o coração ao arrependimento. Então eles se vestem de pano de saco, se jejuam, quebranta o seu espírito, aflige a sua alma diante de Deus em arrependimento. Em questões políticas, quando outras nações estavam prestes a invadir, a tomar o seu povo, suas mulheres e seus filhos, o povo se apropriou disso, do jejum, e se dirigiam a Deus. Então eu queria aqui fazer uma observação e abrir um parênteses aqui, sobre o nosso entendimento e a nossa relação com relação a isso. Trazendo isso a uma realidade que diz respeito a nós, hoje, nós entendemos que o jejum não é mais uma obrigação ao cristão, como era ao judeu, né, no Antigo Testamento, uma vez por ano. Porque com Cristo, essa obrigação caiu, né? Nós não temos mais um dia de expiação, pois Cristo é a nossa expiação plena, perfeita. Mas, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, embora o jejum não seja mais uma obrigação aos cristãos, a nós, todavia, assim como ele serviu a comunidade de Israel em tempos difíceis, de calamidades, de pestes, crises, né? Momentos de devassidão aberta do pecado, ele ainda é um exercício apropriado ao povo de Deus hoje, dentro dos princípios que o regem, como nós vamos ver e observar aqui o Senhor chamando os seus discípulos e se dirigindo a eles. Vocês, porém, quando vocês fizerem isso, que seja assim. Por isso, irmãos, é importante entendermos os princípios envolvidos no jejum e como podemos usá-lo de uma forma legítima em nossa vida, quando assim necessário. E eu achei interessante a fala de Calvino em relação a isso nas Institutas. Ele diz: porquanto muitíssimos, uma vez que não entendem que utilidade tem o jejum, na verdade julgam-no desnecessário. Outros, além disso, o rejeitam inteiramente como supérfluo, e sendo seu uso não bem conhecido, é fácil descartar-se ou descambar-se para a superstição. Então, por isso nós precisamos aqui, e o Senhor, Ele traz esse ensino direcionado ao seu povo. A segunda questão, então, que fica evidente aqui, então, seria essa: qual é o princípio envolvido no jejum? E aqui é justamente onde podemos observar o contraste do princípio que envolve o jejum, que é legítimo, como nós vimos, com a motivação distorcida do uso dele, que o Senhor desaprova. Então nós já podemos observar que o problema não é o jejum, mas a motivação, a forma como se faz, sem observar o princípio que o envolve. Isso fica evidente nas palavras do Senhor, colocadas em termos negativos aí. Não vos mostreis contristados, aí no texto, ainda no verso 16, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por quê? E aí vem, eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Essas palavras de Jesus estão em oposição à corrupção do princípio envolvido no jejum, que destoa desse propósito inicial de humilhação diante de Deus, ou seja, do âmbito particular, para uma exposição pública, uma exposição ostentosa de santidade por meio desse teatro,
que envolve cara fechada, rosto e o semblante triste, ombros caídos, e chegando ao ponto de, como nós temos em Lucas 18, aquela passagem do fariseu e publicano, deles se gabarem de que eles não jejuam, eles não observam uma vez ao ano, mas eles jejuam 2 vezes por semana. Veja a que ponto se chega, e o ponto em que Jesus está tratando ali com relação aos seus discípulos, corrigindo essa motivação, esse distorcer da motivação. E é interessante que os comentaristas, quando passam por aqui, eles vão falar que provavelmente esses homens negligenciavam a sua higiene pessoal, desgrenhavam as barbas, eles andavam curvados pela rua, eles faziam questão de sair mesmo para mostrar isso, usando pano de saco, cinza no rosto, para trazer uma expressão pálida, e mais abatida, tristes mesmo, com o fim de parecerem homens mais santos, a fim de provocar, quando alguém se deparasse com esse homem na rua, falar: olha, que homem santo, olha como ele é santo, como ele jejua, como ele abate, como ele fica ali contristado. Eles faziam isso justamente para que ninguém tivesse dúvida de que eles estavam praticando esse exercício, digamos assim. É como se fosse um sinal evidente da sua piedade e santidade. Mas a verdade é que o Senhor está dizendo aqui é que esse tipo de jejum, essa forma, esse externar, não passa de um teatro, não significava nada diante de Deus, porque, como nós temos visto aqui na exposição, principalmente no capítulo 6, desde o começo, na verdade, do ministério de Jesus, o Senhor vem confrontando esses homens e olhando e reprovando seus corações, dizendo que os seus corações eram cheios de adultério, de assassinatos, de falsos testemunhos, e muito pouco de misericórdia, de graça exercida para com o próximo. Eles estavam prontos a pegar e matar. Veja a própria relação com Jesus. Desde muito cedo o Senhor Jesus vem confrontando e reprovando o coração desses homens, e o ponto aqui é exatamente esse, se você observar. O ponto que eu queria chamar a atenção aqui é justamente esse: o jejum por si só, ele é contraditório à vida de quem não abandona a ligadura, ou as ligaduras do pecado, da iniquidade, não se afastam do pecado, mas que o seu coração vive cheio de ira, de contenda, de tramas pecaminosas e contrárias à palavra do Senhor, à lei do Senhor, de justiça própria. O ponto é exatamente esse. O jejum é contraditório quando se externa uma coisa, esse semblante abatido, mas o seu coração não está abatido, o seu coração não tem nenhum senso dessa realidade, ele permanece o mesmo. O Senhor vai chamar: não façam como eles, porque eles são hipócritas. Não façam, não ajam dessa forma, eles são hipócritas, porque o seu coração está, na verdade, mostrando o oposto disso. E é interessante porque há uma passagem, há um texto bíblico sobre o jejum, que ele ilustra essa realidade da reprovação de Deus, ligada à motivação no coração daqueles que fazem ou procuram de alguma forma praticar o jejum. O Senhor Jesus reprova, o Senhor Deus reprova pela motivação errada, pela falta
de sinceridade. É interessante porque, em certo momento do seu ministério, o profeta Isaías, ele é confrontado pelo povo, né, como homem da parte de Deus, pelo povo. Olha, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos tudo isso e parece que nada acontece. Os assírios, os babilônios estão chegando, estão às portas e parece que nada acontece. E aí então o Senhor Deus, por meio do profeta, ele traz exatamente essas palavras. Abra Isaías 58, veja que interessante o confronto de Deus com relação a uma ideia errônea, uma ideia distorcida do jejum. Isaías 58, verso 5, o Senhor vai confrontá-los com essas palavras. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Veja, o Senhor usa exatamente os termos, aquilo que qualifica o jejum, para confrontar o tipo de fala deles, ou como se fosse esse questionamento deles. O Senhor usa exatamente os termos em que ele havia estabelecido lá atrás. Ele fala: é só isso? É como se Deus estivesse falando: opa, peraí, calma aí, um momento, o que vocês consideram jejum? O que você considera como jejum? É apenas isso? É apenas esse ato externo, esse teatro? Andar com a cabeça baixa, com o ombro arriado, com um semblante triste, com um pano de saco na cabeça? Vocês entenderam errado. É como se eu estivesse falando aqui: vocês entenderam errado. Vocês perverteram o princípio do jejum, porque isso não deve ser apenas um gesto morto, que o coração não acompanhe, que o coração não esteja envolvido. Por isso o Senhor aqui está condenando. É um ato hipócrita, porque não abandonam o pecado. E aí no verso que segue, aí no verso 16, o Senhor vai discorrer sobre isso. Veja aí no verso 6 a 8. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Essas palavras, esses textos mostram claramente que os fariseus e escribas, assim como o restante do povo judeu, estavam acostumados com o jejum como uma mera obrigação presente no seu calendário. Era algo que eles davam: eu vou fazer por fazer. Assim como as esmolas e as orações eram praticadas, eram feitas de forma mecânica, mas desprovidos de qualquer entendimento. Porque esses homens, quando eles jejuavam, na verdade eles se submetiam a isso para se aparecer. É interessante, um comentarista tratando sobre isso, ele vai falar: esses homens gostavam de passar fome por imposição sua, né? Eles passavam fome no dito jejum.
mas eles permaneciam com o seu coração duro, nos mesmos pecados reprovados por Deus. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, eles tinham zelo por Deus. Um zelo sem entendimento é reprovável diante do Senhor. E é interessantíssimo que Calvino, falando sobre o jejum, ele vai discorrer sobre isso, sobre essa atitude hipócrita, essa disposição de mostrar uma coisa que não corresponde à realidade do coração. Veja, pois a Deus nada execra mais do que quando os homens tentam enganá-lo, exibindo sinais e aparência exterior em lugar da inocência do coração. Portanto, com extrema severidade, Isaías investe contra esta hipocrisia, que os judeus pensavam que Deus ficava satisfeito quando simplesmente jejuavam, por mais que no coração fomentasse a impiedade e pensamentos impuros, dizendo, como Deus diz, porventura, diz ele, é esse o jejum que o Senhor escolheu? E o que segue nessa passagem com relação a isso, e ele diz, portanto, o jejum dos hipócritas não é apenas afadigamento inútil e supérfluo, mas abominação máxima perante Deus. Veja então, o que o Senhor está colocando diante dos seus discípulos ali é exatamente isso, quando ele fala, não façam como os hipócritas fazem, ao desfigurarem o rosto, andarem dessa forma entristecida. Isso nada significa, isso é inútil, mas além de ser inútil, isso é abominação máxima perante Deus, porque em toda hipocrisia está envolvido isso, envolve essa questão de tentar enganar a Deus, que tudo vê, que conhece, que sonda o nosso coração. Irmãos, isso serve não somente para nossa instrução com relação ao jejum, mas a todas as áreas das nossas vidas, no que diz respeito à piedade, no que diz respeito à nossa fé e à condução da nossa vida cristã diante de Deus e dos homens. A vida cristã sempre tem essa característica, ela é vivida diante da face de Deus, mas é exposta diante dos olhos dos homens. E corremos o grave e sério perigo, somos tentados a isso, por nossa natureza, pela nossa carne e por Satanás, a querer mostrar aquilo que de fato não é uma realidade em nossos corações. Então, voltando aqui a essa realidade do jejum, que o Senhor está ensinando aos seus discípulos, o princípio bíblico que envolve o jejum, segundo as Escrituras, é a humilhação diante de Deus, acompanhada de coração arrependido, meditação na palavra e busca pela vontade de Deus como uma expressão de dependência dEle, de dependência da sua graça, da sua bondade e misericórdia. O jejum nunca é meramente a abstenção de comida. Isso a pessoa faz quando faz dieta, né? Faz uma dieta, tô de dieta. Você não come determinadas coisas, você se abstém. Jejum nunca é meramente essa abstenção, nunca é meramente andar com o rosto carrancudo, com aquela expressão de olha, vejam como eu sofro pela causa de Deus. Coisa nenhuma. O propósito dessas expressões e disso tudo é mostrar-se aos homens: vejam como eu sou piedoso, observem como eu sou um homem piedoso. É isso que está envolvido nessa relação no teatro. A hipocrisia, ela quer dizer justamente isso, porque não há uma disposição sincera diante de Deus no coração de quem assim faz,
sem entender o princípio que o envolve. Sem entender esse princípio. Então, o jejum, ele carrega essa característica de humilhação diante de Deus, de não ser meramente abster-se de comida, mas ele traz essas relações de dependência de Deus em diversos momentos, essa procura da boa mão providente de Deus em momentos específicos da vida. Nós vamos observar que em momentos de calamidades, crises, o jejum, ele se fez presente na vida do povo de Deus, com lamento, reconhecimento do pecado, pedindo pelo socorro da boa mão de Deus. E é interessante um texto que nós temos em Neemias. Eu queria que que a igreja abrisse esse texto, Neemias 1. Ele expressa o verdadeiro sentido e a legitimidade do jejum no meio do povo de Deus. Essa reação de Neemias diante de determinada situação calamitosa. Neemias 1, vamos fazer a leitura do verso 1 ao 7. Veja, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Agora veja a reação aqui dele no verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Veja a percepção de Neemias com relação a isso, e o momento e a motivação pela qual ele se dirige a Deus em oração e jejum. Dentro dessa perspectiva, não tem aqui um propósito ostentador, de se aparecer, de mostrar, mas de quebrantamento, de súplica pela graça, pela ação de Deus em relação ao sofrimento do seu povo e dele mesmo, com pedido de intervenção, de urgência da parte de Deus. E é interessante pontuarmos algo aqui. Nós vamos falar sobre isso na aplicação, mas já para isso não ser distorcido, né? Muitas pessoas distorcem o propósito ainda hoje, e às vezes não como os fariseus e escribas, mas às vezes no sentido de encurralar Deus, de colocar Deus numa situação em que Ele tem que fazer, entendendo o jejum como esse espeto, que o homem chega diante de Deus e fala: agora eu estou jejuando, agora o senhor tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma resposta. Você vê muito isso no meio pentecostal. As pessoas: não, estou jejuando, estou orando, Deus. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito.
E não é essa a motivação que nós vemos nas Escrituras. Ou ainda o jejum é apropriado, nós vamos ver em outros textos das Escrituras, no propósito, no sentido de livramento da perseguição, que é o caso de Esther, que nós lemos, que abrange aí o capítulo 4, verso de 1 a 17, não precisa abrir, mas que aponta nessa direção, diante do mal que estava para vir, para cair sobre o povo, da morte, do assassinato dos judeus. Ela se levanta e conclama e fala: oremos e vamos jejuar para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Mas não é só no Antigo Testamento, não é, que nós temos esses exemplos. No Novo Testamento, Paulo e Barnabé se encontram reunidos com os irmãos em oração e jejum, por orientação e comissão. Normalmente aqueles que são contra, que eliminam o jejum da perspectiva cristã, eles falam: não, isso é uma coisa prática judaica do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo e outros irmãos, em determinados momentos, eles são encontrados fazendo isso. E aqui em Atos 13, de 1 a 5, eles são encontrados orando, pedindo a Deus orientação e direcionamento nas decisões que seriam feitas no envio deles, no envio missionário. Abra Atos, capítulo 13. Verso 2, Atos 13, verso 2. Verso 1, ele vai falar que os irmãos que estavam ali reunidos, né, fechando aí com Saulo, e aí entra o verso 2, Atos 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí verso 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Mas não somente aqui, se você avançar, Atos 14, 22 a 23, com relação à eleição dos anciãos ou dos presbíteros, né? Isso é observado. Veja verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, a perspectiva do jejum, já acompanhando o Novo Testamento, no entendimento correto, ele passa por essa questão de confiança na bondade de Deus, confiança na provisão, no direcionamento da mão de Deus, sem excessos, com essa moderação e confiança em Deus. Deus estaria conduzindo e dirigindo o seu povo para cumprir suas respectivas vocações na vida cristã. Então, meus irmãos, todas essas referências nos ensinam que não são as expressões de tristezas, as expressões entristecidas, melhor dizendo, ou meramente ficar sem comer, que fazem o jejum, seu jejum, mas uma atitude sincera do coração diante de Deus, frente a uma necessidade legítima.
frente a uma necessidade legítima. Por isso Jesus vai dizer aqui: não sejam como os hipócritas, porque embora eles montem esse teatro em torno deles com o jejum, seu coração está longe, completamente distante disso. Eles querem ser aplaudidos pelos que passam e observam, e o Senhor vai falar exatamente isso. Eles já receberam. Por quê? A admiração dos homens que passam, que observam isso, é tudo que eles teriam, tudo que os hipócritas têm, tudo que os hipócritas recebem com relação a essa tentativa de se mostrar, de se promover, é justamente o aplauso dos homens, que começa e se encerra aqui. Não tem um peso de glória, não tem um peso de eternidade, porque não tem o agrado de Deus. Eles começam e se encerram aqui. E a última questão que temos aqui é apresentada em termos positivos, em oposição à hipocrisia, ou seja, com um espírito voluntário e sem alarmes. O Senhor diz nos versos 17 e 18: tu, porém, quando jejuardes, Mateus 6, 17 e 18, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui, irmãos, nós somos instruídos em termos positivos. Tu, porém, quando jejuares, unge, ou seja, faça assim. No texto anterior não façam assim. Agora ele aponta, confirmando mais uma vez: façam assim. Unge a cabeça e lava o rosto. Então, nesses termos positivos, agora o Senhor instrui da seguinte forma. O ensino aqui é esse: devemos fazê-lo na privacidade, e ao fazê-lo, devemos envidar todos os nossos esforços para mantê-lo em oculto, sem proclamar a nossa intenção. Estou fazendo isso, irmão, estou jejuando, sabe? Privacidade e em oculto, sem que os homens vejam, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. E aqui é interessante a instrução que o Senhor dá de ungir a cabeça e lavar o rosto. Algumas pessoas pervertem isso, né? Você vai perceber isso em muitos meios evangélicos aí, pessoas levando isso a uma interpretação distorcida, e aí cai em outro aspecto da hipocrisia, cai em outro aspecto. Nós devemos entender isso aqui como algo que não envolve nada fora do comum. Calvino vai dizer que essa instrução de ungir a cabeça e lavar o rosto segue uma linguagem hiperbólica, porque Cristo não nos afasta, e Calvino diz exatamente nesses termos, porque Cristo não nos afasta de um tipo de hipocrisia para nos levar a outro. Ele não nos exorta a falsificar o esplendor e agir agora de outra forma hipócrita, entendendo que o propósito e o motivo é a aflição, é afligir a alma, afligir o coração, quebrantar o seu espírito, tirar esse aspecto da autossuficiência do homem, depositando em Deus a sua confiança. Isso abate o coração do homem, justamente para que ele se veja como ele é diante de Deus e que se humilhe dependendo de Deus. Isso traz esse abatimento, mas que isso não seja algo promovido para os homens externamente. Então o Senhor não nos livra de uma hipocrisia para nos levar para outra. Enquanto isso está acontecendo no nosso coração, fiquemos
né, com aquele sorriso falso, hipócrita. Em suma, não há nada de místico aqui, unge a cabeça. Não há nada de místico ou sobrenatural aqui. Pelo contrário, o Senhor nos exorta a preservar a moderação, ou seja, que os jejuns em que nos comprometemos não altere o nosso modo de vida habitual, de vida comum. Portanto, o que o nosso Senhor Jesus quer nos ensinar aqui é: quando você jejuar, faça-o de maneira natural. Faça-o de maneira natural, não para aparecer, não para se mostrar, não para exibir que você é mais crente do que o irmão, que você é mais espiritual, que você alcançou um nível, sabe, mais elevado na espiritualidade, que você está ali. Mas faça a Deus dentro desse propósito, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o ponto que o Senhor Jesus nos ensina aqui com relação a isso. E eu queria concluir, meus irmãos, com algumas observações aqui quanto a isso. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que, longe de ser algo sem valor e antiquado, o jejum é uma graça que o povo de Deus tem à sua disposição para usar de acordo com a palavra de Deus e de acordo com as instruções que nós vimos aqui do Senhor Jesus. E é interessante percebermos isso, que o Senhor, Ele não diz aqui com que frequência. Não sei se vocês notaram isso, quando Ele vai falar façam assim, não sejam como os hipócritas, mas façam assim, Ele não diz com que frequência, quantos dias ou quais dias devemos jejuar. Cai a obrigação. Isso não é uma obrigação. Então, isso nos ensina que, se você fizer, que você faça. Mas não coloque isso como uma imposição, como uma lei na vida do seu irmão, porque se o irmão não fizer, ele é menos crente do que você. É isso que nós temos. Ele não coloca aqui, façam com essa frequência, quantos dias ou quais dias. Portanto, as circunstâncias podem variar, como vimos. E aqui cabe essa percepção, essa moderação, a sabedoria unida ao bom senso cristão, sujeitos ao escrutínio da palavra de Deus, são evocados aqui como direcionador de cada caso, como o povo de Deus diante das necessidades. E eu achei muito interessante o comentário de Matthew Henry comentando esse texto. Ele vai falar nesse ponto aqui, o Espírito, preste bastante atenção nisso que ele fala, o Espírito que está na palavra deixou esta decisão para o Espírito que está no coração do crente, pois este é um só Espírito. Então, de acordo com a instrução, a motivação e o princípio que envolve o jejum, nós, como filhos de Deus, dotados dessa sabedoria da palavra de Deus, movido pelo Espírito em nossos corações, nós saberemos e colocaremos esses dias, não para nos promover, não para nos mostrar, mas para nos humilharmos diante de Deus. E eu fecho aqui, caminhando para a última questão da conclusão, com um comentário que eu achei muito interessante de Lloyd Jones sobre esse texto. Veja, ele diz assim: o jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais e bíblicas. Não devemos jejuar mecanicamente, é mister que eu me discipline o tempo todo, mas devo jejuar somente quando sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus, quando eu tiver por objetivo
algum elevado propósito espiritual. Jamais devo jejuar sob alguma consciência de regra ou norma, como que cumprindo uma obrigação, como um calendário lá, né? E sim, porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração da inteireza do meu ser em Deus e na minha adoração a Ele. Então terá chegado de fato a oportunidade de jejuar, né? E aqui, irmãos, é interessante que se nós vasculharmos as Escrituras, nós vamos perceber que a maioria esmagadora dos relatos de jejum, eles estão relacionados a isso, a essa boa consciência e a esse direcionamento à adoração de Deus, ao arrependimento, à busca e abandono do pecado, livramento de perseguição em momentos difíceis, em momentos de crises, em situações políticas que se levantavam como contrário ao povo de Deus, ou em situação de luto. E talvez alguém pergunte, então, ainda resta essa pergunta: qual é a ocasião e qual é o momento em que eu devo fazer isso? Nós não temos uma resposta, mas todos esses direcionamentos descritos nas Escrituras nos apontam quando o jejum pode ser feito. Se olharmos hoje, se olharmos para as nossas vidas com essa boa consciência e com o coração firmado nas Escrituras, nós saberemos pelo que e quando jejuar, mas que isso esteja gravado e guardado em nossos corações. Eu não posso fazer disso uma regra que eu possa ferir a vida dos outros. O irmão nunca jejuou, esse irmão não é crente. Essa obrigação caiu em Cristo como a nossa expiação. Então devemos fazer uso disso de forma equilibrada dentro dos termos das Escrituras. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai bondoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado da tua boa mão. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas instruções da tua palavra, que como filhos, ó Deus, como servos do Senhor, nós possamos ter o cuidado de averiguar a tua palavra, para que não sejamos, ó Deus, levados por contos e fábulas, não sejamos, ó Deus, privados de coisas legítimas, mas que também, ó Pai, não possamos fazer aquilo que, ainda que seja legítimo, fazermos de forma errada, como nós vimos acerca do jejum. Guarda o coração do teu povo, Senhor. Guarda a mente do teu povo com relação a isso que ouvimos aqui da parte da tua palavra. E, ó Deus, nos dê, ó Deus, sabedoria para que em ocasião oportuna, em questões legítimas, possamos fazer uso disso para a tua glória, não, ó Deus, para ostentação nossa, mas como um sinal de humilhação e dependência da tua mão. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas e nos ensine, ó Deus, cada dia por meio da instrução da tua palavra. Oramos assim, Deus, confiantes e gratos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém.